vem comigo agora que nós iremos aprender as etapas de um trabalho acadêmico. Vamos prosseguir para o resumo. Deixa eu ler o resumo. O resumo é importantíssimo em todos os trabalhos acadêmicos completos. Ó, professor, mas não tem um trabalho que é o resumo? Isso. O resumo de trabalho acadêmico é uma outra coisa. Esse resumo aqui é o resumo de trabalho de conclusão de curso ou o resumo de artigo científico, beleza? O resumo, enquanto trabalho acadêmico, ele é realizado, por exemplo, de um livro, de uma palestra, de um filme. Você vai ter que escrever ipsiliter, você vai ter que escrever exatamente o que está no livro, o que está no documentário, o que está no filme, sem dar a sua opinião, só sintetizar. Isso eu já expliquei em aulas passadas. Este resumo aqui é diferente. Você vai resumir o que está no seu trabalho. Esse resumo precisa conter justificativa, precisa conter os seus objetivos, precisa conter a metodologia e precisa conter o resultado. Se você manda para uma revista um artigo que não tem um resumo bem feito, ele vai ser logo descartado. Então você já começa justificando o porquê do seu tema. Depois diz, objetivamos isso e isso, temos isso de objetivo. Ou usa outra palavra que não objetivamos, pretendemos, tal, mas você tem que dizer o que você pretende, o que você objetiva. Depois dizer como você vai fazer, ou como você fez para chegar a determinado resultado. Aí você coloca parte da sua conclusão nele. Isso tudo em 200 a 250 palavras. Para mim, a pior parte de se fazer é o resumo de longe. Eu odiava fazer resumo, agora eu estou me acostumando mais, que estou pegando jeito, mas resumo para mim é muito difícil, porque tem que conter todas essas informações em poucas letras. É um parágrafo só, com cerca de... Algumas revistas botam 150, outras botam até 200 palavras. Aqui, nós vamos ler agora, vai depender, vai de 200 a 500 palavras, a depender se é o resumo da dissertação, se é um resumo da tese, se é um resumo do seu TCC, mas resumo de trabalho acadêmico geralmente são menores, então tem que conter todas essas informações. Relembrando, tem que ter a justificativa do tema que você está abordando, tem que ter os objetivos que você pretende, qual a sua pretensão, tem que ter a sua metodologia, o que é que você fez para chegar no resultado, e tem que ter a sua conclusão, as suas considerações finais, a sua análise, beleza? Mas vamos ver rapidinho. Resumo é um componente obrigatório e deve ser feito em um único parágrafo, contendo de 150 a 500 palavras. É necessário ainda que o texto esteja na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Hugo, eu não sei qual é a diferença de primeira e terceira pessoa. Aí, meu filho, você tem que ir no YouTube e botar uma aula de um professor de português, porque eu não tenho tempo aqui para explicar primeira e terceira pessoa. Mas você tem que saber a diferença de escrever em primeira e em terceira pessoa para poder fazer um texto acadêmico. Normalmente eu escrevo em terceira pessoa. O resumo obrigatoriamente tem que ser em terceira pessoa. Vai ver lá o eu, tu, ele, ela, ou nós, vós, eles, elas. Vai dar uma olhadinha lá nos pronomes pessoais, nos pronomes oblíquos e volta para ver a nossa aula e continuar. Resumo sempre em terceira pessoa. Vamos continuar o texto. Além do resumo na língua vernácula, no nosso caso a língua portuguesa, é necessário também que o parágrafo esteja em idioma estrangeiro, sendo normalmente inglês, espanhol ou francês. Após o texto explicativo sobre o trabalho, deve haver palavras-chave que resumem ainda mais o assunto. Então, pessoal, é o que chama de abstract. Eu sou péssimo no inglês, se a pronúncia não for essa, eu sou discípulo do Ariano Suassuna, já falei e repito. Para mim, punk é punk e funk é funk, e assim é. Leio a palavra em inglês como ela se traduz no português e pronto, eu não sei falar inglês. Eu corri do inglês, fui pro italiano, pro francês, pro espanhol para correr do inglês, que eu sou péssimo no inglês. Mas enfim, você faz o resumo, geralmente entre 200 a 500 palavras, e depois faz as palavras-chave. Aí você geralmente é entre 3 a 5 palavras-chave que definem o seu tema. Do mesmo jeito na língua estrangeira, você vai traduzir o resumo para a língua estrangeira e traduzir as palavras que você escolheu como palavras-chave. Beleza? Isso nos trabalhos completos, nos trabalhos acadêmicos completos. Vamos agora para o final. O sumário é obrigatório e deve conter as partes integrantes do trabalho geral. Assista essa aula completa ou a continuação do próximo tópico acessando o link na descrição desse vídeo.